Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar continuidade às aulas de teoria atômica, tá? Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Citamos como a ideia de átomo surgiu, né? Uma ideia de origem grega, né? Com base filosófica. Fizemos um rápido panorama, né, histórico, né, uma lacuna temporal muito grande, mas a gente falou brevemente sobre alguns aspectos que aconteceram ali no meio, né, entre o átomo filosófico e o primeiro modelo atômico científico, o modelo atômico de Dalton, né, o primeiro modelo atômico validado, né, a partir de evidências experimentais, modelo atômico de Dalton. Mas ali no meio aconteceu muita coisa. Você teve os alquimistas, você teve o iluminismo, as ideias de Descartes, Robert Boyle, Lavoisier. Então a gente fez um rápido panorama em cima disso, né? Falamos sobre o modelo atômico de Dalton, a gente viu algumas características, alguns pontos de destaque. Falamos também sobre o modelo atômico de Thomson, aquele modelo atômico baseado em experimentos de descarga elétrica em gases a baixa pressão. E a partir desses experimentos foi possível verificar a existência de uma partícula menor que o átomo, uma partícula subatômica, abaixo, né? Então, subatômica abaixo do átomo, e essa partícula ficou conhecida como elétron, tá? Então, daí, da descoberta do elétron, veio a ideia de que o átomo não poderia mais ser encarado como algo indivisível. O átomo não poderia mais ser encarado como algo que não pode ser dividido em partes menores. A gente não pode mais encarar o átomo como sendo a menor parcela da matéria, né? A menor porção da matéria. Thomson acaba de descobrir, acaba no contexto da aula passada, né? Mas isso aconteceu em 1803, acaba de descobrir uma partícula menor que o próprio átomo, e essa partícula ele chamou de elétron, tá? E aí daí surgiu aquela ideia do modelo de bola positiva com elétrons incrustados em sua superfície. A gente inclusive fez uma analogia com um bolo de brigadeiro, né? Uma massa homogênea, esférica e maleável, com granulado por cima, que seriam nesse caso aí os elétrons incrustados na superfície dessa esfera homogeneamente positiva e maleável, tá? Pois bem, após Thomson, né, após a descoberta de Thomson, apareceu Rutherford. Rutherford investigando os efeitos da radioatividade, né, a investigação da interação radiação-matéria. Rutherford não tinha a intenção de formular uma teoria atômica nova. A gente discutiu isso na aula anterior. Rutherford queria verificar como se dava a interação da radiação com a matéria. E ele fez isso a partir de um experimento, onde ele bombardeou uma lâmina de ouro com radiação do tipo alfa. E o resultado desses experimentos revelaram, né, a existência de uma estrutura interna que não era uniforme. O experimento conduzido pelos alunos de Rutherford, né, mostraram que o átomo ele não era homogêneo. Ele tinha pontos de alta concentração de massa e tinha pontos de massa praticamente desprezível. E foi a partir do experimento de Rutherford que surgiu a ideia de núcleo e de eletrosfera, o chamado átomo nuclear, o átomo dividido em duas regiões. Uma região central, positiva, densa e pequena, que ele chamou de núcleo atômico, e uma região periférica, volumosa, de massa desprezível e carga negativa, que ele chamou de eletrosfera. E ele também afirmava que entre o núcleo e a eletrosfera era um espaço muito grande, da ordem de 10 a quarta a 10 a quinta vezes, né? É como você comparar um limão no meio de um campo de futebol. Então, esse espaço entre o núcleo e a eletrosfera, que era extremamente grande, na verdade eram espaços vazios. Então, o átomo ele não era maciço, ele não tinha densidade uniforme.
Você tinha um pequeno ponto que concentrava toda a massa do átomo, que ele chamou lá de núcleo, e você tinha um grande espaço negativo, volumoso, de massa desprezível, que ele chamou lá de eletrosfera. E nessa eletrosfera habitavam os elétrons, segundo Rutherford. Tá? Depois é que o próton é descoberto, depois é que o nêutron é descoberto e que entram na composição do núcleo. Tá? Então fica um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera contendo elétrons. É o chamado modelo planetário. Tá? Discutimos também na última aula as razões pela qual o modelo de Rutherford caiu. Foram detectadas algumas falhas no modelo de Rutherford. A principal dela residia no fato de que o elétron ele não teria energia suficiente para se manter em constante movimento. O movimento do elétron era importante para que ele superasse a atração exercida pelo núcleo. Então, o elétron, Rutherford foi obrigado a admitir que esse elétron ele teria que o tempo todo estar em movimento. Porém, o modelo de Rutherford ele era todo fundamentado na teoria clássica da física. E segundo a teoria clássica, o elétron, que é uma partícula carregada, em movimento dissipa energia. Quanto mais o elétron se movimenta, mais energia é dissipada, segundo o conceito clássico da mecânica, né, a chamada física newtoniana. Então, quando Rutherford dizia lá que o elétron girava para admitir que o núcleo não seria capaz de puxá-lo, mas ele acabou dando um tiro no pé. Porque quanto mais o elétron gira, mais energia ele gasta, chegando ao momento que ele não teria mais energia para manter seu movimento, ele iria estacionar e, consequentemente, seria atraído pelo núcleo. Tá? Então, esse é o colapso atômico. E a gente comentou também na última aula que o cara que corrige isso é o Bohr, o Niels Bohr. Niels Bohr ele não cria um modelo novo, ele corrige um modelo já existente, que é o modelo de Rutherford. Tanto que muitos livros não chamam de modelo de Bohr, chamam modelo Rutherford-Bohr, porque Bohr ele não cria um modelo novo, ele traz sim uma ideia nova para corrigir um problema de um modelo existente, que era o modelo de Rutherford. E como é que ele fez isso? Ele tira toda a mecânica clássica da fundamentação da teoria de Rutherford e coloca no lugar a teoria quântica, que havia sido recém-desenvolvida pelo Max Planck. Tá? E aí, essa história a gente contou na última aula. Qualquer dúvida, vocês voltam lá para poder pegar os detalhezinhos, tá bom? Então, a gente vai partir desse ponto, das ideias de Bohr, para corrigir falhas que foram encontradas no modelo de Rutherford. Tá certo? E essas falhas, elas foram sim corrigidas utilizando a teoria quântica, tá bom? Então as ideias de Bohr, Rutherford não, as ideias de Bohr, elas são divididas em alguns postulados. O primeiro postulado vai dizer o seguinte: ele vai dizer que os elétrons, eles ocupam a eletrosfera, né? A eletrosfera é a região que comporta os elétrons. Só que esses elétrons, eles estariam distribuídos em órbitas circulares e concêntricas em torno do núcleo. Concêntrica quer dizer o seguinte, quer dizer que qualquer ponto da trajetória circular do elétron, o elétron está à mesma distância do núcleo. É como se você tivesse vários círculos, onde esses vários círculos apresentam um centro em comum. E esse centro em comum é o núcleo do átomo. Seria algo mais ou menos assim, ó. Você teria o núcleo lá no meio, o núcleo no centro do átomo e várias camadas circulares em torno desse núcleo. Camadas circulares e concêntricas em torno do núcleo, tá? Cada órbita dessa teria uma energia definida. E o elétron, prioritariamente, iria ocupar as órbitas de menor energia. Se eu tenho um átomo lá com um elétron, esse elétron necessariamente ele vai preencher a órbita menos energética. A regra é sempre o elétron ter a energia mínima, a menor energia possível. E essas órbitas que apresentam energia mínima, que apresentam a menor energia possível, são aquelas mais próximas do núcleo. Quanto mais perto do núcleo a órbita estiver,
menos energia o elétron apresentará. No caso, o elétron ou os elétrons sempre buscam as órbitas de menor energia, aquelas órbitas mais próximas do núcleo, tá? Por que o elétron busca a menor energia? Porque não tem como um sistema ter energia menor que a mínima. É uma regra de ouro da teoria quântica. Não existe energia menor que energia mínima. E que energia mínima é essa? É a energia de um fóton, ou múltiplos da energia de um fóton. Não tem como um sistema ter metade da energia de um fóton, né? Não existe fração de fóton. Por isso que o elétron sempre busca o menor valor de energia possível. Porque quando o elétron tem essa menor energia possível, ele não perde mais energia. Porque não tem como, não é concebível, de acordo com a teoria quântica, o elétron ter uma energia menor que a energia mínima. É dizer que o elétron teria frações da energia do fóton. O tempo da escada, da aula passada, que não assistiu, volta lá e assiste. Quem lembra o exemplo da escada, né, de subir os degraus, da subida dos degraus, sabe que do mesmo jeito que você não sobe frações de degraus, não é possível um sistema apresentar frações do fóton. Só lembrando que o fóton é a energia mínima que um sistema pode ter, tá bom? Quando isso acontece, a gente diz que o elétron encontra-se no estado fundamental, que é o estado de menor energia possível para esse elétron, tá? E todo elétron ele sempre vai buscar o estado fundamental. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho um elétron de um átomo, ele tem que girar para poder superar a atração exercida pelo núcleo. O núcleo está lá no centro, positivo, e os elétrons estão girando nas órbitas circulares. Esse giro, esse movimento circular, ele é preciso para que o elétron supere a atração exercida pelo núcleo. Mas, à medida que esse elétron gira, ele gasta energia. É um fundamento clássico, né? Uma partícula carregada gasta energia. Agora, quando eu introduzo a teoria quântica no modelo atômico, o elétron ele vai gastar energia quando ele se movimenta assim, até um valor mínimo. É como se eu colocasse uma barreira mínima e dissesse o seguinte: ó, desse ponto o elétron não pode diminuir mais. Enquanto o elétron estiver acima dessa barreira mínima, ele vai girar e vai gastar energia, até ele chegar nesse mínimo. Nesse mínimo, o elétron não gasta mais energia. É o que nós chamamos de estado fundamental para o elétron. Cada elétron vai ter uma órbita que corresponde à sua energia mínima. Isso a gente chama de órbita estacionária. É a órbita na qual o elétron gira sem dissipar espontaneamente energia. Por que ele não dissipa espontaneamente energia? Porque ele já tem seu valor mínimo de energia, ele já está no mínimo. Um sistema quântico, ele não pode ter uma energia menor que a mínima. Seria equivalente à energia do fóton. Tá bom, gente? Pois bem, então eu tenho aí várias órbitas, tá? Os elétrons sempre vão buscar as órbitas de menor energia, tá? No caso da teoria de Bohr, que eu queira traduzir isso para um átomo polieletrônico, um átomo que tenha muitos elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Os primeiros elétrons vão ocupar a camada K, porque é que está mais próxima do núcleo. Quando essa camada K estiver totalmente preenchida, os elétrons seguintes eles já não vão mais poder ocupar a camada K. Então, a mínima para esses elétrons seguintes vai ser a L. E ele na L, ele gira sem gastar energia, está no seu estado fundamental. E existe uma coisa que vai impedir esse elétron da camada L de descer para o núcleo. Olha, comecei a pôr elétrons, a camada K lotou. Aí eu vou começar a colocar elétrons agora na camada L. A camada L agora vai ser a órbita estacionária, o menor valor de energia para esses novos elétrons. Esses novos elétrons que estão na L, eles não vão ser atraídos pelo núcleo, porque os elétrons da camada K repelem eles. Então você tem um efeito repulsivo, né? A gente vai chamar isso mais na frente
de efeito de blindagem, que impede os elétrons da camada L de serem atraídos pelo núcleo. Se a camada L encheu, então os próximos elétrons vão ter como estado fundamental a camada M e assim por diante, tá bom? Isso traduzindo para hoje. Mas quando o Bohr desenvolveu a teoria dele, ele fez isso para átomos hidrogenoides. Tá? O que são átomos hidrogenoides? São espécies químicas, íons, ou o próprio átomo de hidrogênio, mas espécies químicas que só têm um elétron. Tá bom? Então tá aí. Ao absorver energia, tá, igual ou múltiplas do fóton, porque a energia ela não pode ser transmitida de qualquer jeito, é sempre obedecendo um múltiplo mínimo, que é a energia do fóton. O elétron, ele inicialmente vai ter a sua energia cinética aumentada. Então, fornecer energia para o elétron vai absorver essa energia, ele vai permanecer na mesma órbita, só que ele vai começar a girar mais rápido. Eu vou aumentar a energia cinética do elétron. Se eu continuar fornecendo energia para esse elétron, pode acontecer desse elétron saltar para uma órbita mais externa. Só que esse salto ele acontece numa situação específica. Qual é a situação específica que o elétron salta para uma órbita mais externa? A situação específica é a seguinte: eu só faço o elétron saltar para uma órbita mais externa se eu forneço para ele uma energia igual ou maior que a diferença de energia que separa os níveis. Tá? Professor, não entendi isso. Eu sei que alguns vão ver essa minha fala e vão dizer, não entendi nada. E vai ter alguns que vão ficar rindo porque eu sei que alguns não entenderam nada. Então vamos exemplificar, vamos ilustrar a situação. Tá? É uma coisa mais ou menos assim, ó. Não colocar valores hipotéticos. Esses valores que eu vou pôr aqui não condizem à realidade. É só situações para ficar mais fácil da gente entender como é que funciona a coisa, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a primeira camada, a mais próxima do núcleo, tem energia igual a 10. Vamos imaginar que a segunda camada tem energia igual a 25. E vamos imaginar que a terceira camada tem energia igual a 30. Repito, esses valores são valores hipotéticos, não condizem à realidade, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, vamos supor que que o elétron está lá de boa na primeira camada. O elétron está aqui, ó, primeira camada, tá? Aí eu faço o seguinte, eu vou lá e forneço energia para esse elétron. A gente diz, né, em química, em física, né, físico-química, a gente diz que quando um elétron recebe energia do meio externo, essa energia pode ser de uma fonte térmica, ao acender um palito de fósforo perto de uma amostra, pode ser por atrito, pode ser luminosa, pegar uma fonte de luz e jogar em cima do elétron. Existem várias maneiras de eu transferir energia para um elétron, tá? E aí a gente diz em química que quando o elétron absorve energia, ele foi excitado. Então, provocar uma excitação no elétron significa dizer que você vai fornecer energia para esse elétron. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu fui lá, forneci energia para esse elétron. Forneci uma quantidade de energia igual a 7. 7 unidades de energia, certo? E aí o que acontece? Ó? Eu sei que a diferença da primeira órbita para a segunda órbita, a diferença da primeira camada para a segunda camada é de 15 unidades de energia. A primeira camada tem 10, a segunda camada tem 25, a diferença é de 15. Então, eu só consigo fazer o elétron sair da primeira para a segunda camada se eu fornecer para esse elétron no mínimo 15 unidades de energia. Foi isso que eu quis dizer no slide anterior. Um elétron, ele só salta de uma órbita para a outra se o tanto de energia que você fornece para ele for pelo menos igual à diferença de energia que separa os níveis, igual ou maior, tá? Mas aí o que acontece? Eu sei que a diferença aqui, ó, entre a primeira e a segunda camada é de 15.
Só que eu só forneci para esse elétron 7. 7 não é o suficiente para fazer o elétron saltar. O elétron não vai poder ficar aqui no meio, né? Que você pode pensar assim, peraí, eu preciso de 15 para fazer o elétron saltar. Forneci 7. Então, 7 é quase a metade, né? Então, o elétron fica ali no meio do caminho. Não pode. Essas regiões entre as órbitas, são chamadas de regiões não permitidas. Por quê? Porque se eu digo que o elétron está aqui no meio, entre as órbitas, é análogo a dizer que o elétron recebeu fração de energia. E um elétron não pode receber fração de energia. É sempre múltiplo de um valor mínimo, que é o valor do fóton. Então, o que é que vai acontecer com esse elétron? Joguei 7 unidades de energia. 7 unidades de energia não é suficiente para fazer o elétron saltar. O que é que vai acontecer com ele? Ele permanece na primeira órbita, só que ele vai começar a girar mais rápido, vai aumentar a energia cinética desse elétron. Ele foi excitado, se ele absorve energia, ele foi excitado. Se eu cessar o fornecimento de energia, toda essa energia que ele absorver, ele vai liberar. Mas ele permanece na primeira camada. Tá? É importante dizer isso, porque muitas vezes você pega materiais, por exemplo, e apostila, livros inclusive, que dizem o seguinte, dizem assim, quando o elétron absorve energia, ele salta para um nível mais externo. Não, gente. Não é qualquer energia que faz o elétron saltar para um nível mais externo. O elétron só salta para um nível mais externo se o tanto de energia que tu fornecer for pelo menos igual a essa diferença aí. Lógico, se tu quiser tirar ele da primeira para a segunda camada. Se tu quiser tirar o elétron direto da primeira para a terceira camada, aí a diferença é essa, de 10 para 30, então seria 20 unidades de energia. Isso mesmo, pessoal. Eu posso fazer o elétron sair da primeira direto para a terceira, direto para a quarta. Tudo vai depender da quantidade de energia que eu forneço para esse elétron. Quanto mais energia eu fornecer, mais distante esse elétron vai parar. A gente costuma dizer que, no caso da transição eletrônica do elétron, a gente costuma dizer que o salto é quantizado. O salto é quântico. O que quer dizer quantizado? O termo quantização, e daí vem quantizado ou quântico, o termo quantização, ele está associado à quantidade específica de energia. Então, não é qualquer energia que faz o elétron saltar para a primeira, ou para a segunda, ou para a terceira camada. Aliás, saltar da primeira para a segunda, da primeira para a terceira, ou da primeira para a quarta camada. Não é qualquer quantidade de energia. Existe uma quantidade de energia específica para cada tipo de salto. Da primeira para a segunda, eu tenho que ter no mínimo 15 unidades de energia. No meu exemplo hipotético, tá? Esses números, repito, eles não condizem à realidade. Existe um cálculo que você faz para medir a energia de cada órbita, de cada nível, tá? Então, da primeira para a segunda, 15. Da primeira para a terceira, no caso 20. Se eu tivesse uma quarta camada aqui com energia, sei lá, igual a 43, então da primeira para a quarta seria 33 e assim por diante, tá certo? Cada salto apresenta uma energia específica, por isso que o salto é quantizado, tá bom? Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que no lugar de 7 unidades de energia, eu forneça para esse elétron uma energia igual a 18. 18 unidades de energia. Aí o que é que vai acontecer agora? Eita, apaguei foi tudo. Deixa eu botar de novo aqui. Pera aí. Apertei sem querer no botão. 10. 25. 30. E aí eu vou fornecer agora para esse elétron uma energia igual a 18. 18 unidades de energia. Aí eu sei o seguinte, eu sei que a diferença de energia aqui, é 15. Da primeira para a segunda camada, a diferença é 15. Se eu estou jogando 18, 18 é o suficiente para fazer o elétron saltar
da primeira para a segunda camada. Agora, repara o seguinte, repara que quando ele chegar na segunda camada, ele ainda vai ter um saldo de 3 unidades de energia. Ele meio que equivalente, né? Usa 15 para saltar e ainda tem mais 3. E aí o que é que eu observo? A diferença da segunda para a terceira camada é de 5 unidades de energia. Né? De 25 para 30 tem uma diferença aí de 5. E esse elétron ele vai ter um saldo de 3 unidades de energia. Esse saldo não vai ser suficiente para fazer o elétron saltar novamente da segunda para a terceira camada. Então, o que é que vai acontecer com esse elétron? Esse elétron ele vai continuar na segunda camada, ele vai saltar da primeira para a segunda camada, e esse saldo de 3 unidades de energia, além do que era preciso, ele vai usar na segunda camada para girar mais rápido. Então, a regra é essa. Eu comecei a fornecer energia para o elétron, ele começa a girar mais rápido. Começa a aumentar a energia para esse elétron, ele continua girando mais rápido, até que a energia fornecida seja maior ou igual à diferença de energia entre os próximos níveis. Aí ele salta de novo, tá certo? A gente chama isso de espectro de absorção. Tá? Vou repetir. Espectro de absorção. Sempre que o elétron absorve energia, ele tende a se afastar do núcleo. Ele tende a ocupar órbitas de maior energia, que não são mais aquelas órbitas estacionárias. A órbita estacionária é somente aquela onde o elétron tem energia mínima. Nesse meu exemplo hipotético, a energia mínima aqui seria 10. Enquanto o elétron tiver energia maior que 10, ele vai continuar se movimentando, mas ele vai gastar energia. Até quando? Até que ele gaste toda a sua energia até ficar com 10, porque 10 é o limite mínimo nesse caso. O elétron, nesse meu exemplo hipotético, repito, esses números não são reais, são números fictícios que eu criei somente para poder ilustrar uma situação, tá? E nesse meu exemplo hipotético, o valor 10 seria o valor mínimo. O elétron não vai ter energia menor que 10. Chegou em 10, ele continua se movimentando, mas agora no que a gente chama de órbita estacionária. Ele se movimenta sem gastar energia, tá? Pois bem, entendido isso, aqui a gente vai ver o seguinte, ó, na nova órbita, que não é mais a estacionária, o elétron vai começar a gastar toda a energia que ele recebeu. Olha a dinâmica. O elétron está lá de boa no seu estado fundamental, você fornece energia para o elétron, ele salta. Se a energia for maior ou igual à diferença que separa os níveis. Toda a energia que ele absorveu, ele vai gastar, porque ele vai continuar se movimentando, mas como agora ele não está no seu valor mínimo de energia, ele vai gastar toda a energia absorvida. E se porventura ele tenha saltado para um nível externo, no momento que você forneceu energia para ele, ele vai começar a retornar para níveis internos, até chegar no seu estado fundamental, que é aquela órbita estacionária, a órbita em que ele gira sem gastar energia. Chegou lá, ele para de cair, ele para de descer, tá? É como, por exemplo, um camarada, né? O camarada mora em Boa Viagem, né? Só que ele mora mais afastado da orla, ele mora na comunidade. Ganhou na Mega Sena, então, naturalmente, um sonho dele mora na beira-mar, então ele salta. Ele sai da comunidade e ele salta lá para beira-mar. Quem conhece Boa Viagem, ele pulou ali umas 3 avenidas, ou 4, para poder chegar lá na beira-mar. Só que lá na beira-mar ele começa a fazer festa, começa a gastar toda a grana que ele recebeu do prêmio da Mega Sena. E à medida que ele vai gastando essa grana, aí ele já não começa mais ter como manter o apartamento na beira-mar. Né? Condomínio muito caro, IPTU muito caro, coisa e tal, né? Uma área muito valorizada. E ele está gastando, ele não tá investindo, ele está só gastando, fazendo festa, tendo tudo aquilo que ele não teve a vida toda. Então ele vai começar a cair para avenidas mais afastadas da orla,
até voltar para onde ele morava. Dali ele não desce mais. Entende? É mais ou menos o que acontece com o elétron. Você fornece uma grande quantidade de energia para esse elétron excita e ele salta para o nível externo. Nesse nível externo, que não é mais o seu estacionário, ele continua girando, mas esse giro tem um preço. E o preço é toda a energia que ele absorveu, ele começa a gastar, até retornar para o seu estado fundamental, o estado de menor energia. Tá certo? Uma coisa importante é que quando o elétron retorna, nesse retorno de um nível externo para um nível interno, o elétron libera energia. Toda a energia que ele absorveu, ele vai liberar. Só que ele libera essa energia na forma de luz. Sempre que o elétron retorna de um nível externo para um nível interno, a energia é emitida sob a forma de luz, sob a forma de radiação eletromagnética. É o chamado espectro de emissão. O elétron, quando emite energia, no retorno, no momento em que ele retorna para níveis mais próximos do núcleo, essa energia é emitida na forma de luz, que pode ser visível ou não. Quando é que a luz vai ser visível? A luz vai ser visível se esse retorno do elétron, né, de um nível externo para um nível interno, se der de tal maneira que o elétron, ao retornar, caia no segundo nível. Qualquer transição de um nível externo para o segundo nível, do terceiro para o segundo, do quarto para o segundo, do quinto para o segundo, do sexto para o segundo, qualquer transição de um nível externo para o segundo nível, faz com que a energia seja emitida sobre a forma de luz visível. São as chamadas linhas de Balmer ou séries de Balmer. Tá? As séries de Balmer são todas as transições de emissão, porque a luz ela só é liberada na emissão, que é quando o elétron retorna. Então, as séries de Balmer são todas as transições de emissão que caem no segundo nível. Tá? Todas elas vão me dar luz dentro do espectro visível. São as cores que podem ser vistas pelo olho humano. É isso que a gente chama de série de Balmer. E aí o que acontece? Se o elétron vem da terceira para a segunda camada, deixa eu voltar aqui o slide. Pronto. Se o elétron vem da terceira para a segunda camada, aí eu vou ter uma determinada diferença de energia. Se o elétron vem da quarta para a segunda camada, essa diferença de energia vai ser maior. Se aqui no meu desenho não tem, mas se tivesse uma quinta camada, vamos inventar uma quinta camada aqui, ó. Se tivesse uma quinta camada, o elétron, quando descer da quinta camada para a segunda, a energia também vai ser diferente. E aí o que acontece? Cada energia é uma frequência. Cada frequência, uma coloração diferente. Tá? As cores podem ser diferentes durante as transições. Um elétron que vem do terceiro nível para o segundo nível, ele emite luz visível. Um elétron que vem do quarto nível para o segundo nível também emite luz visível. Mas como são transições que envolvem quantidades de energia diferentes, as cores, a coloração dessas emissões também serão diferentes, tá? Se tratando das emissões que caem no segundo nível, né, que emitem luz visível. Agora, se esses elétrons caíssem no primeiro nível, aí, embora as frequências fossem diferentes, mas eu não ia ver coloração nenhuma, porque as transições que caem no primeiro nível emitem luz invisível. Nesse caso, radiação ultravioleta, tá? Então, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Veja aí, ó. Aqui eu estou retratando uma transição que cai do terceiro para o segundo nível. Transições que caem do terceiro para o segundo nível emitem coloração vermelha. Agora, se a transição vem do quarto para o segundo nível, aí a cor já muda, é um verde azulado. E se for do quinto para o segundo nível, a transição vai emitir coloração azul. Se é do sexto para o segundo nível, coloração violeta. Cada transição que cai no segundo nível emite uma coloração diferente.
Então, quando eu digo que o elétron vai cair do sexto para o segundo nível, eu quero dizer o seguinte: o átomo estava lá no estado fundamental, eu joguei energia para esse elétron, ele pulou lá para o sexto nível. Cessei o fornecimento de energia para esse elétron e ele caiu do sexto direto para o segundo. Ele vai emitir luz visível na coloração violeta. Mas pode acontecer também o seguinte: o elétron estava lá no seu estado fundamental, o estado de menor energia, fornecia energia para esse elétron, saltei ele lá para o sexto nível. Só que ele saiu caindo gradativamente. Ele veio do sexto para o quinto, não emite coloração visível, né, do sexto para o quinto, emite luz, mas não é visível. Aí ele veio do quinto para o terceiro, que também não emite luz visível, e do terceiro ele veio para o segundo. Aí essa última transição vai emitir luz visível, nesse caso vermelho. Transições do terceiro para o segundo nível emitem colorações no espectro vermelho. Tá certo, gente? Esse é o fundamento dos fogos de artifício, né? Das cores diferentes dos fogos de artifício. Você mistura a pólvora, sais de metais diferentes. Quando a pólvora detona, a energia é liberada. Parte dessa energia é absorvida pelos átomos, né? Pelos íons metálicos presentes nos sais que você mistura com a pólvora. Você coloca lá com a pólvora sal de sódio, sal de lítio, sal de potássio. E aí esses íons metálicos absorvem essa energia. Os elétrons desses íons saltam para um nível externo e quando retornam, alguns desses elétrons caem no segundo nível, emitindo colorações específicas. Por quê? Porque cada átomo vai fazer seus elétrons saltarem para uma órbita diferente e, consequentemente, as transições serão diferentes, o que resulta em colorações diferentes. Tá? Aqui eu tenho as séries, tá? Veja, as transições que caem no primeiro nível são as chamadas séries de Lyman. Essas não caem dentro do espectro visível. As transições que caem no primeiro nível, todas elas caem no espectro UV, ultravioleta, que não é visível. Tá? Aí em seguida eu tenho as transições de Balmer, que são aquelas que caem no visível. E em seguida aqui eu tenho as transições de Pancher, que são as transições que caem no terceiro nível. Aqui você tem, ó, infravermelho, IV, as transições que caem no primeiro nível, que também não são visíveis, tá? Bem, uma coisa importante que eu já comentei no meio da minha fala é que a teoria de Bohr ela foi inicialmente aplicada para espécies monoeletrônicas, espécies que só têm um elétron. Quando a gente fala que a teoria foi aplicada, gente, é o seguinte: a teoria de Bohr ela é fundamentada em cálculo. Tem todo um cálculo para poder mensurar essas energias e verificar as frequências, se batem com as colorações. E aí, esse cálculo feito pelo Bohr, ele só é realmente validado para átomos ou espécies iônicas que só tenham um elétron. Quando você coloca átomos com 2, com 3, com 4 elétrons, os cálculos eles saem um pouco do que o Bohr realmente calculou. Mas não quer dizer que você não possa, do ponto de vista qualitativo, sem calcular, sem interpretar por cálculo, que você não possa utilizar a teoria de Bohr para interpretar o comportamento de átomos com vários elétrons. Você não vai ter uma garantia das energias e, consequentemente, você não vai ter uma precisão das cores que são emitidas. Você vai ter uma aproximação, porque os cálculos de Bohr eles não são aplicáveis para átomos com vários elétrons. E quando eu falo que não são aplicados, não são aplicáveis, eu quero dizer que você não vai ter alta precisão, tá certo? Mais ou menos por aí. Bem, com a teoria de Bohr você consegue explicar alguns fenômenos físicos e químicos também, tá? No caso aí a fluorescência é um fenômeno físico que se resume em materiais que emitem brilho quando você incide luz sobre eles. É o exemplo aí dessas pedrinhas que ficam em rodovias, né, em estradas, colete de guarda de trânsito, tem umas marcas de produtos esportivos, né, que o logotipo dele, quando bate luz, ele brilha também. Tênis, tem uns pontinhos lá no tênis que brilham quando a luz bate em cima, enfim. Então isso é fluorescência, são materiais que emitem luz quando são excitados. E essa emissão de luz ela é instantânea.
Ele emite brilho enquanto o material está sendo excitado, enquanto você joga radiação, joga energia sobre o material. Quando você cessa o fornecimento de luz, ele apaga. Aquelas plaquinhas de sinalização de trânsito, elas brilham enquanto o farol incide sobre elas. No momento em que o farol para de incidir sobre elas, ela imediatamente para de emitir brilho. Isso acontece porque você tem transições rápidas acontecendo quando os elétrons, ao serem excitados, né, que saltam para o nível externo, quando esses elétrons retornam para o nível interno, essa transição é rápida. Isso faz com que a energia seja emitida meio que instantaneamente, tá? Já a fosforescência, que também é um fenômeno físico, esse permite que você consiga enxergar alguns materiais no escuro, né? Ele permite que alguns materiais, depois de receber radiação, depois de receber luz, eles permaneçam brilhando no escuro. Ponteiro de relógio, aqueles interruptorzinhos de lâmpada, né? Botão de controle remoto, são exemplos de materiais fosforescentes, que também é um fenômeno físico. Tá? O elétron vai absorver radiação, ele vai saltar para um nível externo, só que no retorno, que é quando a energia é emitida, esse retorno é lento. Isso faz com que o material, mesmo no escuro, consiga se manter por um certo tempo emitindo brilho, consiga se manter por um certo tempo emitindo radiação, emitindo luz. Tá? Você tem a quimiluminescência, como o próprio nome sugere, você tem aí uma reação química, e essa reação química emite energia na forma de luz, tá? É tipo uma reação exotérmica, só que em vez do calor ir para o meio, os elétrons absorvem esse calor, se excitam, saltam para o nível externo, e quando retornam emitindo radiação na forma de luz, tá? E a bioluminescência, que também são reações químicas, né? Emissão de luz, resultado de reações químicas, muito parecido com a quimiluminescência, mas a diferença é que agora você tem organismos vivos. Então, o caso da bioluminescência é muito parecido com a quimioluminescência. São reações químicas que liberam energia, os elétrons do meio absorvem essa energia, excitam, saltam para um nível mais externo e quando retornam, emitem energia na forma de luz. A diferença é que isso acontece em organismos vivos, por isso que a gente chama de bioluminescência. Organismos vivos que emitem energia sob a forma de luz, tá? Bem, aqui eu tenho um exemplo, e o exemplo fala assim, ó. Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz, que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas. É proposto que, na reação do luminol em meio alcalino, em meio básico, pH alto, tá? Na presença de peróxido de hidrogênio e de um metal de transição, forma-se o composto 3-aminoftalato, aí ele vai identificando, tá? Estrutura 1, 2, 3, que é o que aparece lá embaixo na equação, tá? E de um metal de transição Mn+, eu repeti aqui, né? Forma-se o composto 3-aminoftalato, que sofre uma relaxação, dando origem ao produto final da reação 4, com liberação de energia e de gás nitrogênio. Aí você olha isso tudinho e você diz assim, e agora? Agora eu me ferrei, porque eu vejo toda essa equação aqui embaixo e não entendo nada. Mas vamos ver o que a questão vai pedir, né? No final, a questão pergunta o seguinte, ó. Na reação do luminol está ocorrendo que tipo de fenômeno? Olha, é uma reação química. É uma reação. E é uma reação ó, que produz luz. Ele diz aqui, ó. Ele diz que o sistema reage. Ele diz que o sistema reage. Juntinho. Ele diz que o sistema reage e o resultado dessa reação é a produção de luz. Isso é quimioluminescência, gente. Reações químicas que liberam energia, né, produzindo luz. Então, resposta letra C. Tá certo?
Aqui eu tenho um resumão de tudo para a gente fechar a aula, tá? Em relação a Dalton, a gente pode colocar como características principais átomos maciços, indivisíveis, intransformáveis e que as propriedades macroscópicas eram definidas pela proporção com que as massas dos átomos se combinavam, né? A proporção da combinação. Thomson, como característica principal, ele traz o entendimento do átomo como uma partícula que apresenta carga, positiva e negativa, sendo constituída por partículas menores que o átomo, partículas subatômicas, os elétrons. Então, a grande sacada de Thomson foi mostrar que o átomo não é indivisível, que o átomo não é a menor parte da matéria, que na verdade existem sim partículas menores que o próprio átomo, que ele chamava lá de elétrons. O Rutherford ele traz uma elucidação da estrutura interna do átomo. Ele vai dizer o seguinte: ó, o átomo não é uniforme. O átomo não tem uma distribuição uniforme de massa. Ele não é maciço, ele tem espaço vazio dentro dele. Quando ele diz que o átomo tem um núcleo pequenininho e muito pesado e uma eletrosfera enorme e extremamente leve, e entre o núcleo e a eletrosfera, espaço vazio. Tá? Então ele vai dizer, ó, a elucidação da estrutura do átomo com uma distribuição não uniforme de massa, muito pelo contrário, a massa está toda concentrada num ponto, que é o núcleo, tá? Dividida em núcleo e em eletrosfera. E por último, o Bohr, que ele vai trazer uma proposta, né, de correção das falhas de Rutherford, substituindo o clássico, né, o modelo clássico, pelo modelo quântico. Ele introduz a teoria quântica no átomo, tá bom? E aí, a partir de Bohr, você consegue, por exemplo, explicar esses fenômenos de emissão de luz, as chamadas séries de Balmer, tá bom? Então, cheiro grande para todo mundo, pessoal. Abraço, fiquem em casa e até a próxima aula.